Olá! Hoje nossa conversa vai fundo numa decisão assim super recente do Supremo Tribunal Federal, o STF. Uma decisão que mexe com a base da organização do nosso país, sabe? Parece um detalhe, mas revela muito. A gente está falando da ação direta de inconstitucionalidade 7.463, a famosa ADI, né? Que foi lá checar uma questão na Constituição do Estado do Amazonas. E a história é a seguinte: o governador e o vice de lá precisavam de autorização da Assembleia Legislativa para se ausentar do Estado por mais de 15 dias. Ok. Só que, e aqui que está o pulo do gato, a norma não dizia nada sobre o que acontecia se eles simplesmente fossem embora sem pedir essa licença. Nenhuma sanção, sabe? Parece estranho, né? Uma regra sem consequência. Mas foi justamente essa omissão, esse silêncio na lei, que gerou toda a discussão. Vamos tentar entender isso melhor? Exato. Foi essa falta de uma consequência clara que, bom, chamou a atenção e levou o caso para o STF. E para entender a decisão, a chave é um negócio chamado princípio da simetria. Princípio da simetria, certo? É um conceito, assim, fundamental no nosso federalismo. Ele quer dizer, basicamente, que a Constituição Federal funciona como um espelho, um modelo, sabe, para as constituições dos estados. Principalmente quando a gente fala da organização dos poderes, tipo executivo, legislativo, e como eles se relacionam e se controlam. As regras principais que valem lá em Brasília devem, em grande parte, ser seguidas aqui nos estados também. Mas espera aí, isso não acaba limitando um pouco a autonomia que os estados têm? Quer dizer, o Amazonas não poderia, sei lá, ter uma regra diferente para a ausência do governador? Talvez algo mais brando? Por que tem que ser essa cópia exata? Olha, essa pergunta é ótima, porque ela toca bem no ponto do equilíbrio federativo. O STF entende que algumas normas federais são tão estruturais, sabe, tão importantes para o equilíbrio dos poderes, Certo. que elas precisam ser iguais em todo lugar. E essa regra sobre a ausência do chefe do executivo, o Supremo considera uma delas. Se você pegar a Constituição Federal, o artigo 83, ela é muito clara. Presidente e vice, se saírem do país por mais de 15 dias sem licença do Congresso Nacional, eles perdem o cargo. Fim. Perdem um cargo direto assim. Exato. E o STF já disse várias vezes que essa norma, e isso é importante, incluindo a sanção de perda de cargo, é de reprodução obrigatória. Os estados têm que ter algo muito parecido. Então, o fascinante é que a falta dessa sanção lá na Constituição do Amazonas criava um problema. Ela quebrava essa simetria, esse espelhamento necessário, sabe? Deixava uma brecha ali no sistema de controle. Ah, tá. Agora faz mais sentido. A regra do Amazonas estava tipo desalinhada, porque faltava consequência, né? E como o STF resolveu isso na prática? Julgou como? Então, a ADI foi julgada procedente. Todo mundo no STF concordou que essa omissão era, sim, inconstitucional, mas aí vem o jeito como eles resolveram. Como foi? Eles usaram uma técnica chamada interpretação conforme a Constituição. Em vez de só anular a regra ou, sei lá, declarar a omissão, eles meio que completaram a norma. Ou seja, o STF disse, olha, essa norma do Amazonas deve ser lida como se ela incluísse a sanção de perda de cargo para ficar igual à federal. Eles preencheram a lacuna, entende? Entendi. Deram uma interpretação para ajustar. Exatamente. E um ponto super importante. Decidiram que isso valeria com efeitos ex nunc. Ex nunc. O que isso significa mesmo? Ex nunc quer dizer a partir de agora. Ou seja, a decisão só vale dali para frente, não mexe com o passado. Ah, ok. Isso é fundamental para a segurança jurídica, né? Imagina o caos se todas as ausências anteriores do governador sem licença pudessem, do nada, ser questionadas. O oposto seria ex tunc, que significa desde então, aí sim retroagiria. Mas o STF evitou isso. Entendi. Então, o que isso tudo significa para o Amazonas?
hoje, na prática, a consequência é que, depois dessa decisão, governador ou vice que se ausentarem por mais de 15 dias sem o ok da Assembleia, Perdem o cargo. perdem o cargo. Agora tem essa consequência clara, que antes não tinha. A interpretação do STF consertou a omissão. Justamente. E se a gente conectar isso com o quadro geral, esse caso é um exemplo perfeito, sabe? De como o princípio da simetria atua na prática. Ele serve para garantir uma certa coerência na estrutura toda da federação. Busca alinhar as regras do jogo político nos estados com as regras federais naquilo que é essencial, né? Para dar mais estabilidade para o sistema todo. Perfeito. Então, resumindo bem, o STF olhou para a Constituição do Amazonas, viu que faltava punição para a ausência do governador e disse, opa, pela simetria com a regra federal, essa punição existe sim, e é a perda do cargo. Alinhou tudo. E fica aí a reflexão, né? Onde exatamente a gente traça a linha? Até que ponto vai a autonomia de um Estado para fazer suas regras, mesmo em temas importantes como esse, antes que o princípio da simetria diga, não, aqui tem que seguir o modelo federal. É uma questão delicada, sempre em debate.